Bom dia, alunos, bom dia, alunas, alunos do sexto ano. Vamos aqui nos preparar para mais uma videoaula, tá? Ajeitar essa câmera aqui que ela não está colaborando. Para mais uma aula aí de português, tá? Então, olha só, vamos lá. Nós tínhamos parado em algum momento da nossa aula, vamos nos achar, tá? Então, para isso, nós vamos aqui voltar um pouquinho, tá? E vamos ver que nosso assunto era texto, que se compreende em relação a texto, né, meu filho? Então você sabe que texto não é só um amontoado de palavrinha. Texto tem a ver com interação, né? Olha aqui, ó, interação, tá? Então, olha só, como dissemos no capítulo anterior, ao proferirmos a mais simples palavras para alguém, tendo uma intenção, né? Temos ali algo a dizer. Nós vimos também que, ai meu Deus, hoje o slide está me sabotando, que o texto, ele depende tanto de um registro formal, dependendo do contexto, tanto de um registro informal, não é? Então depende do contexto social. Então dependendo ali da situação em que você vai ficar, se é num lugar de um auditório, se é numa feira, você vai mudar seu tipo de linguagem, você vai adequar, tá? Vai adequar a sua linguagem para melhor ser compreendido, para você ser melhor entendido. Não adianta você usar uma linguagem que se usa em um auditório e usar na feira que o feirante não vai te entender. Tá? Não adianta você usar a linguagem que você usa com o feirante no auditório, porque você vai ser taxado de ignorante, certo? Então vimos que para a compreensão de texto é importante, né? Aí o contexto, se você vai usar as diversas modalidades de escrita, se é formal, se é informal, tá? Então, olha só. Textos não são apenas escritos, não é apenas um amontoado de palavras, tá? Eles podem ser também oral, como isso aqui que eu estou falando para vocês. É texto. Pode ser uma figura, tá? Aqui no livro de vocês, ó, tem uma figura. Isso aqui é texto. Tá se comunicando, não é? Então, texto pode ser oral, pode ser figuras, tá? Eles precisam fazer sentido. A grande sacada do texto é isso. Precisa fazer sentido para poder ser texto. Nesse sentido, uma única palavra é capaz de transmitir um sentido completo. Isso nós vimos ontem. Por exemplo, se a pessoa estiver no apartamento pegando fogo e gritar socorro, todo mundo vai entender que ela está precisando de ajuda, tá? Em contrapartida, se eu estiver assistindo um filme aqui em casa e gritar socorro, as pessoas vão ficar assim, meu Deus, Scott, o que está acontecendo contigo? Né? Então, texto precisa também de conhecimento de mundo, aquilo que você adquire durante sua vida para poder compreender. E isso também faz parte do contexto, tá? Digamos assim que vocês conheçam uma banda que eu não conheço. Vocês vêm conversar comigo, como diversas vezes vêm conversar comigo sobre essa banda e eu não sei. E eu acabo, né, não compreendendo, não entendendo o seu texto, porque eu não tenho conhecimento dessa banda, certo? Então, o conhecimento de mundo é fundamental para você entender, às vezes, aquela piada que muita gente não entende, né? Por quê? Porque você recolheu conhecimento suficiente para matar a charada, para compreender aquela mensagem. Aqui, sobre linguagem formal e informal, eu já falei, né? É a capacidade de se adequar aos momentos, tá? Aqui, olha, na linguagem formal, o registro normalmente utilizado é o registro cuidado, e que são exemplos de situações formais, as que estão associadas à realização de conferências, de discurso político, etc. Trata-se de uma linguagem que pode caracterizar-se pelo rigor sintático, ou seja, mais gramatical, né? Pela riqueza dos vocábulos,
de tipo erudito, pelo uso de formas de tratamentos adequadas. Já a linguagem formal, pelo contrário, né? É mais leve, são quando os falantes falam entre amigos, familiares, sem a preocupação com a gramática ou com a sintaxe e assim por diante. Aí o registro formal, nós já vimos isso, tá? Então, pelo que vimos até então, podemos perceber que dependendo do contexto em que estamos inseridos, com quem estamos, para quem falamos, escrevemos, tudo isso vai ser importante na escolha do registro do texto que vamos usar. Isso significa que não produzimos textos aleatoriamente. Olha só isso aí, né? Não produzimos, ninguém produz texto aleatoriamente, tá? Isso sempre deve levar em conta todos os fatores para produzirmos textos adequados aos eventos comunicativos. Assim, seria inadequado ao contexto chegar, por exemplo, no consultório médico e olhar para o atendente e perguntar: pô, meu, esse doutor vai atender o povo ou não? Né? Aí você seria taxado como grosso, arrogante, não é verdade? Já, em contrapartida, né, na referida situação seria adequado ao contexto social ele perguntar: o médico vai atender hoje? Aí você seria educado, você estaria de acordo com o ambiente ali que você se encontraria, não é? Bom, eu acho que nós paramos bem aqui, tá? Eu mandei vocês pesquisarem pronomes de tratamento, né? Apenas dois alunos vieram aí trazer, tá? Essa pesquisa. Então, vai valer ponto, tá? Vai valer ponto. Espero que vocês façam hoje. Onde será a circulação do meu texto? Olha, essa também é uma pergunta interessante a ser realizada durante a produção de um texto, pois, à medida que você sabe onde ele vai circular, você também terá ideia de quem sejam os seus leitores. Por exemplo, se seu professor lhe pede que produza uma notícia, você entenderá que vai circular no jornal e que os leitores serão as pessoas que gostam de ler jornais. Se lhe pede para produzir uma receita culinária, entenderá que seu texto vai estar no livro de receitas real ou imaginário. Tá? Se o professor pede que vocês façam uma redação, é óbvio que vocês vão tentar escrever o mais próximo da norma, né? Mais próximo da, norma, da linha formal, mais próximo ali do ideal de texto bem escrito. Vocês não vão entregar um texto qualquer professor, tá? Porque redação é um documento, né? Assim como é na prova. Já se você vai escrever um bilhetinho lá para, digamos, para sua prima, para o seu amiguinho, você não precisa ter todo esse rigor técnico, todo esse rigor gramatical, certo? Então, dependendo da situação, aí você vai adquirir uma forma. Nós já falamos muito disso, né? Então, isso aqui também tenho certeza que vocês sabem, tá? Aí o texto verbal e o texto não verbal, que seria aquele visual. Então, o texto verbal, tá? Ele aí está... Epa, já ia colocando errado aqui. Então, vamos lá, de novo. O texto verbal ele está aqui, ó, relacionado com o texto, tá? Aqui com a língua. Por exemplo, aqui, ó, um dia depois de comer pro colégio, jogar papel na embalagem na rua, uma menina muito calma e educada, chamada Amanda, chegou perto e lhe disse: não jogue papel no chão, cada um deve cuidar da sua parte, senão o mundo se tornará um gigantesco lixão e não haverá água nem comida para ninguém. Então, o texto verbal é isso aqui, ó. Isso que eu acabei de ler, tá? Tudo que tiver, tanto seja aqui, ó, falando, quanto escrita, é considerado um texto verbal, tá? Em contrapartida, o visual, que também pode ser chamado de não verbal, é aquilo que se comunica através de imagens, por gestos, né? Que mais? Por mímica. Então é considerado. Olha, Libras não é mímica, tá? Libras é uma linguagem.
verbal também. Mas nesse caso aqui, ó, quando estou me expressando, ó, comer, é uma linguagem visual, tá? Entenderam? Vocês sabem isso que eu já falei muito em sala de aula, né? Não verbal, para verbal, certo? Vamos ler aqui. Até aqui vimos que o texto pode ser orais ou escritos, mas essa noção precisa ser ampliada, pois há textos que não contam com o auxílio da palavra, seja ela escrita ou oral. É o caso, por exemplo, da fotografia, da pintura. Dizemos então que há textos verbais e visuais, ou textos verbais e não verbais. Há ainda textos que utilizam os dois recursos, como filmes, que usam imagens, diálogo e legenda. Aí seria um texto misto, né? Então, chegamos ao conceito de texto mais ampliado e consistente. Todo enunciado que faz sentido. Anota isso aí, menino. Todo enunciado que faz sentido, tá? Todo enunciado que faz sentido. Para um determinado grupo, em uma determinada situação. Certo? Então, bora lá continuar. Exemplificando tudo, teríamos: você vai produzir um texto, então deve considerar quem vai ler ou ouvir seu texto e onde ele vai ser lido para quem. Então é sempre importante você levar em consideração o público leitor do seu texto, né? Para quem vai se dirigir, né? A pessoa que lê, ouve, conhece o que você diz. Então, em que registro então você deve produzi-lo, né? Se esse mesmo texto for lido na escola para os seus colegas, é a mesma coisa que se lido para os diretores da escola? Não, né? Diretores ali você vai ter um cuidado maior, vai ter um apelo formal maior, vai ser mais gramatical, vai ser mais, digamos, melhor bem construído, uma escolha melhor das palavras, diferente para aquele bilhetinho que você entrega para o seu colega, né? Olha só esse exemplo de texto. Caro aluno, o nosso desejo é que você melhore suas produções cada dia. Apontamos para essa melhoria o ingrediente da leitura. Sem ela, não podemos chegar muito longe. Porém, como ela, você surpreenderá a todos. Por isso, não perca tempo e todos os dias visite a biblioteca da nossa escola. Leia algo. Nem sempre seja um rótulo de embalagem que esteja voando nas ruas ou mesmo no pátio da escola. É provável que um dia você utilize o que aprendeu por meio dessa leitura. Olha como esse texto é bem escrito. Olha como esse texto é claro. É direcionado a um público que está no ambiente mais formal, certo? Deu para entender, não deu? Então, olha só. Isso aqui, vocês vão entregar hoje pelo WhatsApp, tá? Então, olha aí. Prática linguística. Nos itens a seguir, as frases foram misturadas, o que prejudica a sua compreensão. Reordene cada uma delas para que se tornem frases bem informadas. De acordo com a lenda As Lágrimas de Potira, use as linhas a seguir para transcrevê-las. Observe o modelo. Numa época muito distante, podemos conhecer muito da cultura indígena por meio de lendas. Potira e Itajubá são personagens de uma lenda. Chegou a idade do casamento. E tá meio confuso aqui. Quando Itajubá partiu, Potira emudeceu para sempre. Itajubá se tornou guerreiro e Potira que narra a origem dos diamantes. Então, olha aí. Aqui até na E está escrita certa. Ó. No dia de hoje, havia uma tribo muito pacífica no interior de Goiás. A partir aqui do Azinho, você vai escrever as frases de maneira certa, tá? Então, se você ainda não fez, pause esse vídeo que eu vou dar as respostas agora, certo? Então, estou esperando essa atividade. Então, vamos começar. Olha,
A primeira aqui vai ser B. Potira e Itajibá são personagens de uma lenda que narra a origem dos diamantes, tá? Então, bora atrás lá, ó. B. Potira e Itajibá são personagens de uma lenda, chegou à idade de casamento. Tá confuso, né? Então, ao você aí que reformular isso, vai ficar assim, tá? Potira e Itajibá são personagens de uma lenda que narra a origem do diamante. Então, isso aqui faz sentido, tá? Então, é um texto, porque tem um sentido completo e compreensível. Então, bora lá para agora a letra C. Quando Itajibá partiu, Potira emudeceu para sempre. Como seria o certo? Quando Itajibá partiu, Potira ficou contemplando as canoas que desciam o rio abaixo. Essa aí é a versão correta, tá? A outra. Itajibá se tornou guerreiro e Potira chegou à idade do casamento. Essa aqui seria aqui, ó. Itajibá se tornou guerreiro e Potira que narra a origem do diamante. Não, né? O certo é Itajibá se tornou guerreiro e Potira chegou à idade do casamento. Bora lá para E. Nos dias de hoje, olha aqui em cima, havia uma tribo muito pacífica no interior do Goiás. Seria nos dias de hoje, podemos conhecer muito da cultura indígena por meio de lendas, certo? F. Quando soube da morte de Itajibá, Potira ficou contemplando as canoas que desciam o rio abaixo. Será? Não, né? Quando soube da morte de Itajibá, Potira emudeceu para sempre. Essa seria o certo, tá? Então bora para a segunda questão. No exercício, eu vou colocar o óculos que eu tô já com problemas de enxergar aqui. Só um instante. Agora, nesse exercício, cada item constitui um parágrafo, mas as frases que compõem estão em desordem. Reestruture-os para que se tornem parágrafos bem formados. Segue muito a lógica aqui da primeira questão, né? Você vai ter que reorganizar para ter um sentido melhor. Se tem sentido completo, é um texto, certo? Então vamos lá. Os dois firmaram compromisso. Pouco depois, realizaram uma grande festa de casamento na Taba. Na mesma época em que Itajibá adquiriu uma condição de guerreiro, Potira chegou à idade de casamento. Vamos, né, reorganizar isso aqui. Ó. Na mesma época em que Itajibá adquiriu sua condição de guerreiro, Potira chegou à idade de casamento. Os dois firmaram compromisso. Pouco depois, realizaram uma grande festa de casamento. Percebam uma coisa muito interessante aqui que eu quero que vocês, né, vejam. Ai, meu Deus. Oxe, volta lá. Olha aqui. Aumentar. Olha aqui, eu quero que vocês prestem atenção. Essa construção aqui, os dois firmaram compromisso, pouco depois realizaram uma grande festa de casamento na Taba. Na mesma época em que Itajibá adquiriu sua condição de guerreiro, Potira chegou à idade de casamento. Percebo que não tem nem, quase não tem ponto aqui, né? E aqui nessa reconstrução existe mais o uso do ponto seguida e fica mais fácil compreender. Olha a importância do ponto, né? Na mesma época em que Itajibá adquiriu a condição de guerreiro, Potira chegou à idade de casamento. Ponto. Os dois firmaram o compromisso. Quem os dois? Itajibá, né? E Potira. Ponto. Pouco depois realizaram uma grande festa de casamento na Taba. Olha como ficou bem organizado, bem escrito, né? Bora pro próximo? Potira não chorou com as mulheres mais velhas, mas sentia uma tristeza e apreensão. Quando a tribo foi invadida, Itajibá teve que partir para a guerra. Ela sabia que ele correria perigo. Bora ver como seria melhor escrito esse texto, tá? Ai, gente, estou apanhando aqui para os slides. Bora lá, vai dar tudo certo. Aqui. Quando a tribo foi invadida,
Itajubá teve que partir para a guerra. Ponto. Olha aí a importância do ponto. Potira não chorou com as mulheres mais velhas, mas sentia uma tristeza e apreensão. Ela sabia que ele corria perigo, né? Olha aí, o uso do ponto também ficou muito claro, muito mais claro que aqui em cima. Bora ir para C. Bora lá. Sentava-se na beira do rio, alheia a tudo. Por muitas tardes, Potira esperou a volta de Itajibá. Ela sabia que, quando ele voltasse, poderia escutar o trabalho do seu remo conduzido sua canoa. Concentrava-se apenas no barulho das águas. Olha aqui o certo. Por muitas tardes, Potira esperou a volta de Itajibá. Sentava-se na beira do rio, alheia a tudo. Concentrava-se apenas no barulho das águas. Ela sabia que, quando ele voltasse, poderia escutar o barulho do seu remo conduzido na sua canoa. Muito bom, né? Olha aí, uso, margem, pontuação, como muda a forma de comunicação, fica mais claro, fica mais evidente, né? Muito bacana. Bora lá agora para a letra D. Daí a razão de termos várias versões de uma mesma lenda. Esse modo de transmissão faz com que elas se transformem ao longo do tempo. As lendas são transmitidas oralmente, de geração para geração. Olha como ficaria bacana. As lendas são transmitidas oralmente, de geração para geração. Esse modo de transmissão faz com que elas se transformem ao longo do tempo. Daí a razão de termos várias versões de uma mesma lenda. Tá? E outros animais conseguem se comunicar, mas não com toda a complexidade da linguagem humana. Mas ela não é exclusiva dos seres humanos. Por meio dela, podemos expressar ideias, sentimentos, desejos, opiniões, etc. A linguagem é uma habilidade muito importante. Bora reorganizar? A linguagem é uma habilidade muito importante. Por meio dela, podemos expressar ideias, sentimentos, desejos, opiniões, etc. Mas ela não é exclusiva dos seres humanos. Outros animais conseguem se comunicar, mas não com toda a complexidade da linguagem humana. Leia os itens A e B abaixo dessa terceira questão, tá? E analise afirmações assinalando com V para verdadeiro e F para falso. Bora lá pro A. Sobe para 127 o número de mortos em deslizamentos de terra na China. O Santos é o novo campeão da Copa do Brasil. Aprenda como economizar energia sem esforço. O Brasil vai testar vacina contra esquistossomose. Pesquisadores dizem que iceberg gigante se desprendeu da Groenlândia. Papa volta à região da Itália afetada por terremoto. Rússia acusa os Estados Unidos de violar acordo nuclear. Graças à língua, o homem pode se libertar do presente. Pode narrar episódios da sua vida e projetar planos. Ele pode, inclusive, inventar mundos, criar histórias, narrar histórias de povos e lugares distantes onde ele nunca esteve. O conteúdo que expressamos em nossos enunciados não precisam necessariamente espelhar a realidade do presente. Agora eu percebo aqui que o B está melhor construído, né? Aqui tem uma unidade, né? Tá falando de uma coisa, tá? Já a letra A fala de vários assuntos no mesmo parágrafo, né? Aí é mais caótico, né? Então vamos lá. A resposta é essa aqui. A é verdadeira. O item A é apenas um amontoado de frase, não texto certo, né? Porque não forma um sentido completo. É uma unidade completa. B. Em A, as frases têm sentido, mas todas elas juntas não compõem todo um significativo. Exato, tem sentido, mas não tem um todo com uma unidade. Ser verdadeiro. Ao contrário do item A, o item B pode ser entendido como texto. Exato, porque fala tudo de uma coisa, bem coeso, bem organizado. E F. Analisando os dois exemplos, podemos concluir que o texto é apenas um conjunto de frases. Falso, né? Tem que ter sentido. Não é só um montado de frases. F. O item B não é capaz de transmitir ideias. Falso, né? Transmitiu muito bem a ideia aqui. G.
é verdadeiro. Em A existem várias informações desconexas umas das outras, verdade. Bora lá, imagine agora que certa noite você liga a televisão na hora em que o Jornal Nacional está começando. Os dois apresentadores então falam as frases do item A da questão anterior. Agora responda. O que significa cada frase dessas? Olha, quando está começando o Jornal Nacional, né, eles falam um bocado de frases assim. Você vai assistir hoje. Em Belém do Pará, professor. Bora ver uma notícia. Em Belém do Pará, professor da aula online. Em Belém do Pará, a vacinação já começa aos 30 anos. São vários os temas aí que seriam abordados. Então, as notícias que serão apresentadas durante o jornal, né? O que acontece com o item A ao criarmos um contexto para eles, né? Aí sim eles se tornam texto, porque eles estão inseridos dentro desse contexto, né? Do editorial ali do jornal, certo? Nosso tempo ficou longuíssimo, longuíssimo, longuíssimo. Então eu vou responder isso aqui amanhã para vocês, tá? Amanhã ou depois de amanhã. Então, beijo do Scott. E até mais, gente.